Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Maurício, certo? E vamos continuar aquele assunto sobre as características naturais da América. No vídeo anterior a gente falou sobre o relevo e a hidrografia, né? A gente viu algumas características da América. A gente falou que o relevo da América ele é bastante interessante, principalmente a influência na questão das placas tectônicas, a formação de grandes cadeias de montanhas, como é o caso da Cordilheira dos Andes. A gente viu também que a América tem uma grande quantidade de bacias hidrográficas, reúne alguns dos maiores rios do planeta, que é o caso do Amazonas, o rio Mississippi, grandes bacias hidrográficas. Também tem os dois maiores aquíferos do planeta, que ambos estão no Brasil. E hoje não, na verdade agora a gente vai falar sobre o clima e a vegetação da América. Lembra que a gente falou que as características da América eu teria que dividir essa aula em duas partes, até porque é muita coisa para falar. E para o vídeo não ficar tão extenso, para vocês poderem acompanhar melhor, né, eu dividi essa aula sobre as características naturais da América em duas partes. Então vamos começar a falar do clima da América. Lembra que eu falei já nos dois vídeos que a América ela tem uma característica própria, que é um continente muito extenso no sentido norte e sul. Tanto é que ele é cortado pelo praticamente todos os paralelos, né? Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Então, isso faz com que a América praticamente tenha todos os tipos de climas no planeta, embora existam outros fatores, né, que ajuda a gente entender um pouco o clima da América. Então a gente vai falar um pouco desses fatores, que são massas de ar, a própria latitude, o relevo, viu, influencia, por isso que é importante ter estudado o relevo, porque a montanha ela pode dificultar ou facilitar a entrada e a circulação de massas e correntes, né? Então a gente vai falar um pouco desses elementos e depois a gente vai para os elementos climáticos, ou seja, os tipos climáticos da América. Então, alguns dos principais elementos, né, fatores da climática da América. A latitude. Lembra que a latitude é a distância de qualquer lugar em relação à linha do Equador? Lembra que as latitudes do Equador, na verdade, a linha do Equador é a linha 0 grau de latitude. Então, as áreas de baixa latitude, próximo ao Equador, geralmente são as áreas de clima mais quente. Por quê? Porque a incidência solar é maior. Há uma maior incidência solar. Lógico que isso não é geral. Por exemplo, tem lugares que fica próximo à linha do Equador e também faz frio, mas aí existem outros fatores que acabam influenciando. Mas geralmente assim, quanto mais próximo do Equador, a temperatura maior, e quanto mais afastado, mais próximo dos polos, onde a incidência solar é menor, aí a temperatura vai ser menor. Então a gente vai contar clima subpolar, clima frio, tá bom, gente? O relevo, né, que a gente viu na aula passada, ele pode influenciar bastante as características climáticas. Por exemplo, nas áreas mais próximas das montanhas, nas áreas de alta altitude, a tendência é o clima ficar mais frio. Isso é um exemplo na Cordilheira dos Andes, onde o clima nessa região faz bastante frio, por causa da influência da altitude. Outra coisa, o relevo ele pode ser uma barreira para a questão das massas de ar, tanto fria, quanto quente, quanto úmida, quanto também seca. Então, geralmente, o relevo ele pode dificultar essas entradas de massa de ar ou facilitar. Vou dar um exemplo da América do Norte, inclusive explica um pouco a existência do deserto. Tem uma região ali da Califórnia onde começa a surgir as cadeias de montanhas, e aí os ventos que entram numa parte da vertente é úmido. Só que na outra vertente, como esse relevo formou essa barreira, a outra vertente, os ventos já não vão ser úmidos, então por isso que se forma desertos. E na região ali que a gente falou das planícies, que é a grande planície central, é uma área que recebe fortes correntes. É uma área que, inclusive, tem muitos tornados, muitos furacões. Por quê? Porque é uma área bem plana. E aí a planície facilita essas entradas de massa de ar polar e também a entrada de massa quente, de umidade, de vento, enfim. Então, tanto as planícies quanto as montanhas, elas podem influenciar no relevo, tá bom, gente? Bom, gente, então, continuando aqui, as massas de ar, que são massas, né, que elas se deslocam de um lugar para o outro. É muito comum quando a gente vai escutar a previsão do tempo, quando vem uma frente fria, derruba a temperatura, vai vir uma massa de ar polar. E aí, lógico que dependendo da região, ela vai ter uma força maior, uma força menor. Então, isso é muito comum, tá bom, gente?
Outra questão também que é importante a gente falar, maritimidade e continentalidade. Lugares próximos ao litoral, a tendência não tem muita diferença entre a temperatura máxima e mínima, porque a água ela é um agente regulador de temperatura. Então, geralmente o clima é mais ameno nas áreas litorâneas e no interior tem muita diferença entre a temperatura. Um exemplo bem clássico é no deserto. No deserto a gente pode encontrar de dia a temperatura quase 50 graus e à noite próxima de zero, certo? Então, geralmente o lugar próximo ao interior tem a chamada amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima de temperatura. Então, isso é muito comum também nesses lugares, né? Correntes marítimas, elas também podem interferir. Isso é algo bem comum, principalmente para gente que vai para a praia, principalmente aqui em Florianópolis, que a gente gosta de pegar uma praia. Vocês já se tocaram que às vezes a gente entra no mar, a gente está na praia, a temperatura está super quente, 30, quase 40 graus. E aí quando a gente entra no mar, principalmente em algumas das praias, como Campeche, Joaquina, a água está bem gelada. A gente vai lá, se refresca. Quando a gente sai e volta para a praia, apesar de a praia estar quente, parece que a gente está com bastante frio. Por quê? Porque junto com a água que já está gelada, vem essa corrente que começa a baixar a temperatura. Então isso é muito comum, que é o chamado fenômeno da ressurgência, né? Que, por exemplo, a água mais fria vai para a superfície e a água mais quente desce. Então, muitas praias podem estar fazendo 40 graus, que mesmo assim a temperatura está bem baixa. E aí uma corrente bem famosa que tem na América do Sul é a corrente de Humboldt, que fica nessa região aqui, no litoral do Chile e do Peru, que é uma região, uma corrente fria, né, que banha esse litoral. É uma área que provoca bastante fenômeno da ressurgência. Geralmente nas águas frias elas trazem bastante nutrientes como o plâncton, inclusive o litoral do Peru. O Peru é um dos maiores produtores de pescado do planeta, devido a essa corrente de Humboldt. Tanto é que boa parte dos pratos da culinária peruana é a base de frutos do mar, devido a isso. Então, as correntes elas podem influenciar também na temperatura, tá bom, gente? Bom, aqui tem algumas características dos climas. Talvez vocês não vão enxergar, porque minha cara aqui está tampando, mas vamos lá então. Viu? Aqui é o clima equatorial, que é próximo à linha do Equador, né? O próprio nome já diz, é um clima muito quente e úmido, chove praticamente o ano todo, é um clima dominante na Amazônia. Depois tem um clima tropical, que aí ele pode variar de um lugar para o outro. Em alguns lugares e tem a chamada duas estações, que é o verão chuvoso e o inverno seco. Principalmente no centro-oeste do Brasil é muito comum esse tipo de clima. Nas áreas próximas ao litoral chove um pouco mais, devido à influência do mar, né? Então, é clima dominante na América Central, no Nordeste, Centro-Oeste do Brasil. Aí tem algumas variações do clima, né? Por exemplo, em algumas áreas da região Sudeste, onde tem alguns planaltos, tem um clima tropical de altitude que chega a fazer um frio no inverno, devido à influência da altitude, enfim. Aí tem o clima subtropical, que é o clima aqui da região sul, que é uma transição entre o clima temperado e tropical. Tem o inverno a menos, nas áreas mais elevadas o inverno é mais rigoroso, que é o caso de aparecer neve, por exemplo, na Serra Catarinense, Serra Gaúcha. É um clima predominante na Argentina, no Uruguai, no sul do Brasil, no sudeste dos Estados Unidos. Clima desértico, né? É um clima que tem como característica escassez de chuvas, altas temperaturas de dia e faz frio à noite. E é um tipo que ocorre na Califórnia, no México, no Peru, norte do Chile. O semiárido é um clima quente, embora em algumas áreas tem clima semiárido, também faz frio, né? As chuvas também são bem escassas, um pouquinho maior do que no clima desértico. É um clima muito comum no sertão do Nordeste brasileiro e uma faixa que também se limita ali no sul da Argentina, região conhecida como Patagônia. O clima mediterrâneo, ele é parecido com o clima mediterrâneo que tem na Europa, por isso que eles colocaram esse tipo de clima. O inverno é chuvoso, o verão seco. Geralmente o verão é quente, seco. O inverno não chega a ser tão rigoroso, faz frio, mas não chega a ser aquele inverno rigoroso, né? Então tem na Califórnia, no litoral do Chile, é muito propício para a produção da uva, tanto é que em área de clima mediterrâneo, geralmente tem uma produção forte, né, de uva para a produção de vinho, né? E também a oliveira, né, para a produção do azeite de oliva. O clima temperado, ele é aquele clima que varia conforme a área, é um clima que tem as estações bem definidas, verão quente, inverno rigoroso, chegando a nevar, né?
É um clima bem comum em boa parte dos Estados Unidos, sul do Canadá, onde o verão é quente, só que o inverno é muito frio, temperaturas sempre abaixo de zero. O clima de montanha, onde aparece nas montanhas rochosas e cordilheiras dos Andes, tem a influência da altitude. O clima frio tem muito na parte entre o clima polar e o sul do Canadá. Na verdade, boa parte do Canadá, as temperaturas é baixa durante praticamente o ano todo. O verão ele é curto, geralmente dura 3 meses só. O inverno é longo, faz bastante frio, neva bastante. E o clima polar é um clima mais baixo ainda, onde a temperatura está sempre abaixo de menos 10 graus. E a chuva em forma de nevasca em todas as estações, né? Fica no extremo norte, no Canadá e na Groenlândia, tá bom, gente? Bom, a vegetação está associada ao clima, né? Boa parte da vegetação do continente americano foi praticamente devastada, principalmente a região da Mata Atlântica aqui no Brasil e também nas florestas dos Estados Unidos, né? E aí a vegetação varia conforme o clima, conforme o solo, assim como o clima. A vegetação no continente americano é bem variada, está de acordo com cada clima. Então a gente vai ver um grande tipo de vegetação. Aqui tem a imagem, né, da vegetação. Então o primeiro aqui é a tundra, né, onde está no clima polar. É uma vegetação que só aparece no verão, quando diminui a quantidade de neve. É formada por pequenas gramas bem baixinhas, conhecido como musgo e líquens. E aí só aparece no verão, que é um pouquinho menos frio. Aqui é uma imagem da tundra, né? Com algumas graminhas, alguns solos de coloração um pouco avermelhada. Floresta de conífero, o próprio nome diz, tem formato de um cone. É uma formação bastante homogênea, né? As árvores têm forma de cone, que é o caso dos pinheiros. Localiza em área do clima frio, né? Então não tem muita variedade de espécies, geralmente é formado por esse tipo de pinheiro. Tá bom? É muito comum no Canadá e em algumas partes dos Estados Unidos. A floresta temperada é localizada em clima temperado oceânico, onde tem uma certa quantidade de chuva, né? As árvores eliminam as folhas, né, antes da chegada do inverno, né? Isso ajuda na decomposição, tanto é que os solos nessa área de clima é muito fértil, né? Outra coisa que também é bem comum no clima temperado, nas florestas temperadas, elas podem mudar de cor conforme as estações. Então a gente tem um visual bastante bonito, né? Algumas árvores em tons verdes, outras em tons avermelhados, alaranjado. Floresta equatorial e tropical é uma floresta que é bastante heterogênea, tem grandes variedades de espécies, uma mata bem fechada, árvores de grande porte, muitas acima de 30 metros. Né? Embora o solo seja pobre devido à umidade, aí, devido a essa condição. Então aqui tem um exemplo da floresta equatorial, né? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do planeta, né? Tropical e equatorial. Também tem a Mata Atlântica, né? Que eu falei que foi bastante devastada. No clima semiárido, a gente encontra uma espécie que chama estepe. Aqui no Brasil a gente chama de caatinga, que é uma mistura de gramas, arbusto de porte médio, né? No Brasil, por exemplo, a caatinga, ela muda também conforme a estação. Geralmente no verão, onde chove mais, ela é mais abundante, chega a parecer quase uma floresta. Aí no inverno, ela começa a perder as suas características, né? Tanto é que caatinga é o nome indígena, que chama mata branca, certo? E aí é formado por cactos, por aquela vegetação adaptada a clima mais seco, né? O deserto são áreas marcadas por extensa aridez, né? Praticamente quase não há vegetação. O que tem de vegetação é parecido com o que tem no semiárido. Cactos, as chamadas plantas xerófitas, que são plantas adaptadas à estação seca, ou praticamente não tem vegetação, né, em algumas áreas. Nas áreas onde pode ter um pouco de chuva, aparece o oásis, né? Que eles conseguem absorver a água do lençol freático, daí a vegetação é um pouquinho mais densa. Savana é uma vegetação bem comum, na África a gente chama de savana, né, que é formada por árvores de porte médio, pequeno. Elas são mais espaçadas comparado com a floresta, né? Aqui no Brasil a gente chama essa vegetação de cerrado, muito comum nas áreas do centro-oeste, inclusive também que é uma outra área que tem sido bastante devastada, tem aparecido muito no noticiário a questão das queimadas, né, no cerrado, que eles utilizam para pecuária, né, criação de gado, para plantação de soja, enfim. Então ela é uma vegetação comum do clima tropical, onde tem uma estação chuvosa e outra seca. E as pradarias, elas estão em regiões de clima temperado
e clima subtropical. É uma vegetação típica, né, desse tipo de clima, é formado por arbustos e gramas. Aí elas podem variar de tamanho, né, gramíneas, né? Aí depende muito da variação, né? Por exemplo, tem nos Estados Unidos, em algumas áreas, no Canadá, no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que é conhecido como Campos ou Pampas, e na região ali da bacia do Rio da Prata, né, que é a região pampeira, tá bom, gente? Bom, era isso a aula, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o conteúdo foi bastante longo, mas tinha muita coisa para falar. E a gente se fala no próximo vídeo. Espero que eu tenha conseguido explicar bem essas duas aulas sobre as características da América. E qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? Boa semana a todos e se cuidem.